Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa nossa série de estudos sobre a espiritualidade na Idade Média e na Reforma. Como eu anunciei no final da última aula para vocês, nessa segunda aula nós veríamos alguns livros. Eu vou apresentar a capa desses livros aqui para vocês no vídeo, para que vocês possam vê-lo e caso queiram pausar o vídeo para poder copiar o nome, a editora e autor, vocês possam fazê-lo. A ideia de nós termos esses livros, esses fundamentos, é poder dar a vocês caminhos para vocês se aprofundarem ainda mais naquilo que é o estudo que nós estamos fazendo. Quando nós procuramos entender qual era a forma como os nossos irmãos no passado faziam devocional, como era a vida devocional deles no dia a dia, a ideia é que nós não só compreendamos a estrutura básica, por exemplo, aquilo que foi dito na primeira aula sobre a escada de Guigo Cartucho, a escada da Lectio Divina, a oração, a leitura bíblica, a meditação e a contemplação, não necessariamente nessa ordem, mas é necessário nós entendermos um pouco de cada uma dessas coisas, especificamente, e também um pouco elas dentro do seu contexto, não é? Como isso surgiu, por que elas se preocuparam com isso, onde eles foram buscar isso, será que isso fazia parte da vida devocional dos apóstolos? Será que essa percepção sobre a importância de uma vida meditativa já era percebida na época dos profetas no Antigo Testamento, e por isso os nossos irmãos daquele período da igreja antiga entenderam que eles deveriam manter essa prática meditativa durante o seu momento devocional, e isso depois foi sendo expandido por meio dos cristãos na Idade Média, e quando nós chegamos na Reforma Protestante eles não alteraram isso? Eu penso que sim, meus irmãos, e eu penso que é importante que nós compreendamos tudo isso, até para que nós questionemos a nossa própria espiritualidade e nos autoexaminemos, a fim de percebermos se a nossa espiritualidade hoje não está esvaída, enfim, de conteúdo, de propósito, de método, e, enfim, de um meio, de fato, através do qual nós poderíamos aprender muito mais, nos derramar muito mais na presença do Senhor e ouvir dele muito mais também, coisa que provavelmente não venha a acontecer justamente por esvaziarmos demais o método através do qual a gente faz devocional hoje em dia. Então eu quero apresentar aqui alguns livros para vocês, e esses livros, em linhas gerais, eles vão tratar de vários tópicos relacionados a várias coisas. Então eu não vou procurar aqui falar numa ordem específica sobre, olha, esse é o primeiro livro, aquele é o segundo livro, começa por esse. Não, cada um deles vai abordar um lado, eu vou falar de todos eles, e aí caso você tenha interesse de estudar especificamente um ponto ou outro, vá por meio desses livros, tá bom? Eu quero começar com esse daqui que vocês já estão vendo, a Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, do Joel Beeke e do Mark Jones. Esses dois irmãos, eles nos brindaram, nos abençoaram de forma muito especial com esse material, que é uma espécie de teologia sistemática daquilo que era a teologia dos puritanos. Os puritanos não escreveram teologias sistemáticas, isso é algo um pouco mais recente na história da igreja, mas o Joel Beeke e o Mark Jones fizeram esse esforço de irem atrás de várias coisas que fazem parte daquilo que os puritanos ou os pós-reformadores pensaram. E no meio de tudo isso, há a espiritualidade também, a compreensão deles sobre a obra do Espírito Santo, a maneira como eles entendiam o viver, a busca do encher-se do Espírito, a renovação do ser interior, o crescimento, a imagem do Filho de Deus, a imagem de Cristo. E há alguns trechos nesse livro em que eles abordam de um modo muito espiritual, muito especial, a espiritualidade dos reformadores e dos pós-reformadores. E é interessante que nessa análise que o Joel Beeke faz a respeito da espiritualidade dos pós-reformadores, ele linka essa espiritualidade com a espiritualidade medieval. E isso é muito especial, porque a gente percebe que a espiritualidade dos nossos irmãos, depois da Reforma Protestante, ela não foi reformada, ela não surgiu do nada, eles não inventaram uma nova forma de fazer devocional. Muito pelo contrário, o objetivo deles foi usar ou se valer de tudo aquilo que havia sido usado anteriormente pelos nossos irmãos da Idade Média e continuarem usando esse legado tão especial que eles herdaram aos reformadores.
E aí a gente vê citações de Bernardo de Claraval, né, São Bernardo de Claraval, citações de outros místicos medievais, desde Anselmo ou Tomás de Aquino, que além de teólogos também tiveram essa vida mística, não, essa vida espiritual, essa vida de união mística com Cristo. Eu expliquei algo disso na aula anterior e vou fazer isso nas aulas seguintes também, sobre a importância de nós compreendermos essa nossa união mística com Jesus, né? Sobre a relevância de nós entendermos que, embora nós não toquemos em Cristo fisicamente, é possível que haja uma união de fato entre nós e Ele, por meio desse momento de leitura das Escrituras, de leitura orante das Escrituras. É possível que nós tenhamos essa união e tenhamos contemplação e visão de algo que, num momento mais superficial, nós não teríamos. E isso é muito percebido por esses místicos medievais, que são lidos pelos reformadores e são usados pelos reformadores para fundamentar a sua própria base espiritual, de vida espiritual. Por isso é importante que nós compreendamos aquilo que o Joe Bick e Mark Jones colocam nesse livro, para que nós vejamos que não há uma ruptura. Antes, o que existe é uma ligação entre essas duas tradições. Há um outro livro, que esse já está aparecendo para vocês também, que é esse livro do Lewis Bailey, A Prática da Piedade. Esse livro, A Prática da Piedade, é um livro bastante conhecido, é um livro bastante lido por todos aqueles que gostam do assunto espiritualidade, vida devocional. No subtítulo vocês leem, não é? Diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. O subtítulo não transmite a riqueza, a profundidade desse livro. Não é um livro pequenininho, não é? Porém, é um livro robusto em termos de conteúdo sobre a prática da vida piedosa. E a PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, né, que publicou esse material, nos brindou com uma obra-prima da espiritualidade cristã, especialmente inspirada na prática da espiritualidade dos pós-reformadores, né? Especialmente dos puritanos, que se baseava, como eu disse para vocês, na espiritualidade de muitos da Idade Média, e que por sua vez se inspiraram em muito da espiritualidade antiga, como eu vou falar daqui a pouquinho também, quando tratar de outros livros. Mas esse livro, A Prática da Piedade, do Lewis Bailey, ele não só vai fundamentar a vida espiritual, mas vai mostrar como na prática isso se dava e como, de modo aplicado a nós hoje, nós também podemos colocar isso na nossa vida, né, diária. O próximo livro, que é esse que vocês veem, esse também do Joe Bick, um dos autores daquele primeiro livro que eu mostrei para vocês, é Espiritualidade Reformada. O subtítulo é Uma Teologia Prática para a Devoção a Deus. Esse livro, A Espiritualidade Reformada, ele é uma espécie de expansão daqueles pequenos capítulos ou partes de capítulos, né, que o Joe Bick e o Mark Jones falaram, escreveram no seu livro Teologia Puritana, que é aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês. Nesse livro Espiritualidade Reformada, eles abordam um pouco mais detalhadamente essas características que estão presentes na vida prática, de que maneira a teologia, o conhecimento de Deus, tudo aquilo que os reformadores de forma bastante rica, não é, sabiam e publicavam e pregavam e ensinavam, não é, por toda a Europa no momento da Reforma Protestante, de que maneira tudo isso se tornava prático na vida deles? Será que isso influenciava a vida devocional deles, a espiritualidade deles? Ou será que a espiritualidade deles era somente um tempinho de leitura das Escrituras, rápido ali, ou um guiazinho devocional, uma página, fazia uma oração curta, aí depois voltava a colocar a cabeça na teologia? A gente vê nesse livro aqui que não era assim, que as duas coisas caminhavam juntas, que quanto mais eles conheciam a Deus, mais isso trazia para o coração deles fundamentos que fazia arder o coração deles de amor pelo Senhor, de modo que o conhecimento das coisas de Deus enriquecia ou alimentava, né? Assim como brasas, quando colocadas numa fogueira, ou gravetos secos, quando colocados para acender ainda mais as chamas de uma fogueira, o fazem.
Assim também, esses conteúdos a mais, esse conhecimento extra a respeito das Escrituras, quanto mais se estuda, quanto mais se conhece, quanto mais se compreende o que as Escrituras ensinam, as sãs doutrinas, mais são gravetos colocados nessa chama da espiritualidade que arde em nosso coração. E é óbvio que o seu momento devocional não vai ser mais um momento simples ou curto, mas vai ser surpreendentemente enriquecido por esses conhecimentos que você adquiriu na sua busca pessoal do estudo bíblico que você fez durante o dia, fazendo com que o seu momento com Deus ele se torne outro. Não vai ser só um momento de um momento simples, devocional, superficial, mas vai ser algo muito rico. E essa é a razão pela qual a gente vê muitas vezes livros dizendo que fulano de tal passava 2 horas no seu momento devocional, 3 horas orando, 4 horas, meio-dia, enfim, tendo seu momento ali com Deus espiritual. Então, não foge da nossa compreensão essa realidade quando a gente entende que eles uniam teologia com prática. Era, de fato, uma teologia prática. Era a prática da espiritualidade. Era como Martin Lloyd Jones chamava, não é? Era a lógica em chamas. Era o coração, de fato, ardendo por aquilo que eles previamente haviam buscado e compreendido. Então vale muito a pena conhecer esse livro também para expandir o seu conhecimento a respeito da espiritualidade reformada que desagou de um modo muito rico na vida dos puritanos. Um outro livro, esse para aqueles que leem em inglês, eu faço questão de recomendar, do Ari de Reveux, que é Sweet Communion. São trajetórias, traduzindo aqui doce comunhão, não é? Trajetórias de espiritualidade desde a Idade Média e através da reforma futura, ou seguinte, não é? Ou consequente. Portanto, esse livro aqui, ele aborda justamente esses aspectos que nós estamos mencionando, a respeito de uma espiritualidade que nasce na Idade Média. Na verdade, ela não nasce na Idade Média, mas ela está bastante robusta e bem estabelecida ali já. Eu vou falar mais disso durante essa nossa série de estudos. E ela invade a reforma, não é reformada, só que ela acaba perdendo força quando, enfim, vai chegando no final do século XVIII de um modo especial. E o iluminismo começa a invadir as academias teológicas, né? E a espiritualidade começa a esvair, ou a chama começa a apagar, e toda aquela informação teológica robusta, sagrada, que alimentava a chama da espiritualidade, agora é toda crítica e questionada, e agora já não há mais chama nenhuma, logo não há mais espiritualidade nenhuma. E quando a gente chega no século XX, de modo especial, faz-se necessário a composição de certos materiais bastante supérfluos, superficiais de fato, para manter aqueles que ainda gostariam de viver uma certa vida devocional. E é o que a gente tem hoje. A vida devocional ela é vivida de modo totalmente superficial, justamente por essa desconexão com aquilo que era vivido no passado. No passado, o que era vivido era essa doce comunhão, era esse conhecimento rico a respeito do Senhor que me alimenta na minha espiritualidade. Esse livro aqui eu recomendo fortemente para vocês, caso queiram compreender também essas trajetórias da espiritualidade ao longo da história, né? Um outro livro, esse é do David Sexton, tem um prefácio do Joe Bick. Joe Bick ele conhece muito, ou tudo, alguns vão dizer, né, a respeito dos puritanos e da espiritualidade presente na vida deles. Por isso ele está presente em quase tudo. E ele faz o prefácio desse livro aqui, que é um livro bastante recente, não tem 10 anos, né, de quando nós estamos gravando essas aulas aqui, que se chama O Plano de Deus para a Batalha da Mente, a prática puritana da meditação bíblica. O Plano de Deus para a Batalha da Mente. Pessoal, esse livro aqui é fantástico, não é? Foi publicado pela Eden Publicações recentemente, foi traduzido aqui recentemente no Brasil, e é um desses livros que a gente lê encantado, querendo aplicá-lo na nossa própria vida devocional, tão logo isso seja possível. Tamanha a riqueza desse material aqui. Então, eu quero recomendá-lo a vocês também. Nesse livro, o David Sexton, ele aborda de um modo muito especial como era a meditação bíblica. Ele mostra isso na prática, como era no dia a dia essa meditação e o que é a meditação. A gente vai fazer isso nesse curso, mas aqui ele aborda, justamente pelo fato de hoje, quando se fala em meditação, a ideia que se vem à mente de muitos cristãos
a respeito de religiões medievais, religiões orientais, né? Religiões esotéricas, outras religiões que não é o cristianismo. Parece que a meditação não tem nada a ver com a fé cristã. Parece que essa palavra união mística ou comunhão ou esse misticismo bíblico parece que é uma coisa estranha, porque a gente perdeu isso. O liberalismo teológico que invadiu as igrejas a partir do século XVIII, XIX e XX, de um modo bastante avassalador, ele nos desconectou até mesmo de um dicionário, não é? De palavras que compunham a nossa própria espiritualidade, de modo que hoje algumas palavras soam estranhas, até mesmo para os cristãos, como essas que a gente acabou de dizer. E nesse livro, o Sexton ele vai justamente mostrar como a meditação é uma batalha, que muitos cristãos hoje, quando começam a lutar, já começam tentados a se entregar. Eu estou derrotado, eu não consigo, isso não é para mim, é muito difícil, é isso, aquilo, né? Quando na verdade não. Deus ele tem um plano de fato para que nós batalhemos pela nossa mente, para que a nossa mente seja dele, para que a nossa mente seja renovada pela mente de Cristo, para que a nossa mente seja transformada conforme a mente de Cristo. E essa batalha pela transformação e renovação da nossa mente se dá também durante os momentos de espiritualidade. Não é apenas no momento de estudo bíblico, ou de discipulado, ou de estudar teologia, etc. Não. Essa transformação e renovação da nossa mente se dá também nos momentos de espiritualidade, quando a gente se dedica à oração, quando a gente se dedica à contemplação, à meditação e tantas outras coisas que os nossos irmãos do passado nos ensinaram, né? Um outro livro bastante especial também desse período puritano é o famoso livro do Henry Scougal, também publicado pela PES, A Vida de Deus na Alma do Homem. E aí a gente tem vários irmãos aí do passado, como Charles Spurgeon, famoso pregador do século XX, não é, em inglês, chamado de O Príncipe dos Pregadores, que tinha nesse livro aqui algo muito especial que o inspirava demais, né? Mas não somente Spurgeon, mas tantos outros puritanos conhecidos que tinham nesse livro um despertamento para sua própria vida espiritual. É um livro bastante antigo e Henry Scougal ele mostra justamente qual é esse desejo de Deus, de habitando na nossa mente, viver em nossa mente, viver em nossa alma, renovar a nossa alma, não é? Avivar a nossa alma. Eu até ousaria dizer que um dos objetivos desse livro é trabalhar com avivamento. E eu tenho certeza que na leitura desse livro você vai se sentir motivado a buscar um avivamento pessoal. É impossível que nós leiamos um livro como esse e nós fiquemos estagnados, sem o desejo de navegar mais, de nos aprofundar mais, de crescer mais, de buscar mais o Senhor da nossa alma. Conhecer a Deus é uma busca infindável, e é isso que o Henry Scougal também trabalha nesse livro. É óbvio, é muito mais, né? Mas em linhas gerais, eu estou apenas apresentando aqui aquilo que ele faz, para que você, despertado pela curiosidade de ler esse livro, possa buscar esse avivamento pessoal também. Um outro livro bastante especial que eu gostaria de mostrar para vocês é esse daqui, Tudo para o Seu Bem, do Thomas Watson. O Remédio de Deus em Romanos 8:28. É o subtítulo que a editora Eden deu. Eles me deram o privilégio de escrever o prefácio desse livro. Lembra que a editora Eden publicou também aquele outro livro que eu citei agora há pouco, né, O Plano de Deus para a Batalha da Mente. Nesse livro aqui que eles publicaram, do Thomas Watson, Tudo para o Seu Bem, é um livro pequenininho, porém robusto no que diz respeito a perceber como as escrituras elas podem, num processo meditativo, nos levar para tantos lados, num processo de ruminação das escrituras, de um versículo só, como Romanos 8:28, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Thomas Watson, que é um autor puritano, um pastor puritano que eu particularmente gosto demais, ele pega um versículo e ele escreve um livro, e você pode ter certeza, ele não está aqui enchendo linguiça, como a gente costuma dizer, ele não está
viajando na maionese, vendo coisas que o texto não diz. Muito pelo contrário. Além de expor com muita riqueza e profundidade esse pequenino versículo, ele pega essa explicação e aplica nas mais diferentes áreas da nossa vida, mostrando como de fato tudo pode cooperar para o nosso bem quando nós amamos a Deus. Quando a nossa alma está vivendo em comunhão com Deus e nós buscamos essa união mística com Cristo por meio de uma comunhão espiritual e devocional diária, nós começaremos a enxergar que tudo, inclusive coisas ruins, elas estão cooperando para o nosso bem no dia a dia. A nossa, eu diria que é a nossa espiritualidade trabalhando para a nossa paz ao longo do dia. Então não é que você vai ter um momento espiritual e aquele vai ser o seu momento espiritual e não vai ter mais relevância nenhuma no restante do seu dia. Muito pelo contrário, é um momento devocional que você tem de manhã, por exemplo, e que vai trazer paz para o restante do dia inteiro, de modo que tudo aquilo que vier a acontecer, você descobriu que você está doente, está com Covid agora, não é? Ou você, eventualmente, levando teu filho, tua filha para a escola, sofreu um acidente no trânsito, não é? Um caminhão passou antes lá e vazou óleo e de repente os carros começaram a bater um no outro, teu carro entrou no meio ali. Ou alguma outra coisa, né? Você ficou sabendo que uma pessoa muito querida sua faleceu, um parente muito próximo. Ou você ficou sabendo que a tua empresa está passando por dificuldades e você vai perder o teu emprego daqui 1 mês, 2 meses. De que maneira todas essas coisas lidam com você? E é natural que o acidente, você não tem dinheiro para consertar o teu carro agora. E talvez você vai ter que bater o carro daquele que você, na hora que o seu carro deslizou por causa do óleo, bateu no da frente, aí tem um de trás que bateu em você. Como é que eu mexo com tudo isso? Como é que eu trabalho com tudo isso? Isso tudo é espiritual? Isso tudo ou isso é tudo humano, secular, não é? E aí eu não tenho que mexer com nada espiritual para resolver essas coisas. Será? Será que a minha ciência de que agora eu estou com Covid, será que isso é espiritual, né? Ou a saber que eu vou perder o emprego daqui 2 meses? Ou a tristeza que eu estou sentindo pela perda de uma pessoa querida? Tudo isso pode cooperar para o seu bem. Tudo isso pode ter um propósito. E quando nós mantemos a nossa comunhão com Cristo, a nossa união mística com Cristo, é certo que tudo que acontece ao longo da nossa vida vai se encaixando. Ainda que naquele mesmo momento a gente não compreenda, ao longo do dia, confiando de que o Senhor está soberanamente no controle de todas as coisas, a gente vai compreendendo. Ainda que não no mesmo dia, mas a gente ao longo da vida vai compreendendo. E a gente vai conseguindo dar glória ao Senhor ao longo da vida. Apesar de não compreender todas as coisas naquele primeiro instante, a gente dá glória a Deus, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. É nesse sentido que tudo coopera para o nosso bem. E a compreensão do Thomas Watson de Romanos 8:28, ser um remédio de Deus para a nossa vida, é de que quando nós nos envolvemos naquele acidente, a gente vai se lembrar de Romanos 8:28 e a gente vai agradecer a Deus. E aquilo vai ser um remédio para o nosso desespero. Vai ser um remédio de Deus para o nosso medo, para as nossas dúvidas e tudo mais. Eu estou com Covid, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perder dias de emprego, não vou participar de reuniões, etc, etc. Mas Romanos 8:28 será um bálsamo, será um remédio para a minha alma, a partir do momento que eu me lembro de que Deus está no controle, de que nada fugirá dos propósitos dele, mas eu tenho contas para pagar e eu vou perder meu emprego daqui 2 meses, estou de aviso prévio, não é? Deus está no controle, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, não é o livro que vai te abençoar. O que o Thomas Watson faz nesse livro, Tudo para o Seu Bem, é mostrar para você como você também, e eu, nos nossos momentos de devocional, nos nossos momentos de espiritualidade, nós podemos, na prática da meditação sobre o texto que nós lemos, também trazer remédios para a nossa alma, de modo que nós vamos nos enchendo desses remédios, dessa vida, dessa presença doce, que vai nos sustentar nos momentos de luta e de dificuldade, nos momentos de desespero, de medo, de dúvida. O remédio estará ali,
porque não se tratará apenas de uma leitura que eu fiz, como de qualquer livro, no começo do dia e que eu vou me esquecer, mas se tratará de alimento para a alma, remédio para a alma, que será depositado ali e que garantirá a minha paz no momento do vale da sombra da morte. Okay? Esse livro eu recomendo com muito gosto, com muita alegria para todos vocês que querem ver como se faz meditação na prática. Esse livro é um exemplo disso. É o Thomas Watson meditando na prática na nossa frente. Ele escreve suas meditações na nossa frente na prática, né? Um outro livro de uma outra pessoa que faz isso de um modo muito especial é esse do Joseph Alleine, Promessas Preciosas. Que livro maravilhoso, gente. Que livro maravilhoso, né? O Mark Dever, que inclusive faz um endosso para esse livro, ele escreve que é um clássico devocional, né? E no subtítulo nós temos o Manual Puritano para Acender a Chama da Fé. Embora vocês estão vendo aqui vários livros puritanos, né? Mas tenham em mente que não são apenas, aliás, não é que não são apenas, mas isso não nasce na mente ou no coração dos puritanos, mas eles se baseiam naqueles que vieram antes deles, como eu tenho dito até aqui. E nesse livro, o Joseph Alleine, ele aborda vários textos das Escrituras e como esses textos meditados, refletidos, podem ser aplicados a momentos difíceis da nossa vida. Então, esse livro aqui está longe de ser aquela caixinha de promessas que a gente se acostumou a ver, especialmente no final do século passado, final da década de 80, década de 90, acho que até o comecinho dos anos 2000, isso foi muito forte no meio dos cristãos, né? Especialmente os evangélicos, caixinhas de promessas. Eu quero ver quais são as promessas de Deus para minha vida, para aquecer a minha alma para esse dia, porque eu quero viver debaixo das promessas, né? E de repente acontece um problema. Ué, mas e as promessas, né? Então a gente vê nesse livro aqui que essas promessas preciosas de Deus não são apenas palavras bonitinhas para aquecer o nosso coração para a vida. Pelo contrário, elas são remédio para nos sustentar, inclusive nos momentos de luta, de perda, de doença, de morte, etc. Não é? As promessas de Deus, elas vão além de garantia de que Ele vai dar coisas para a gente. Deus não promete que vai ficar dando coisas para a gente. A ideia dele não é essa. A ideia dele é garantir a presença dele em todos os momentos. E a presença dele é melhor do que tudo. É melhor do que os bens, é melhor do que as bênçãos, é melhor do que as curas, dos milagres. A presença dele é um milagre na nossa vida. E essa presença na nossa vida, que é a grande promessa dele, é o que alimenta a nossa espiritualidade, que é contínua quando isso acontece. Eu recomendo fortemente. É um livreto, é bastante curto, mas é maravilhoso. Esse do Joseph Alleine. E mais uma vez, mais uma publicação da Eden, não é? E agora eu quero falar de um outro livro da Eden Publicações. E por que tantos da Eden, né? Eu não estou ganhando nada, eles não estão promovendo esses vídeos ou esse curso, mas é porque de fato eles têm traduzido materiais muito bons que estão ligados com essa área da espiritualidade cristã. Além de outras editoras, como a própria Fiel, tem a PES, a Vida Nova, a Cultura Cristã e outras editoras, né, tem feito um excelente trabalho. Mas a Eden é uma editora relativamente bem recente e que tem feito um trabalho maravilhoso de publicações. Bom, esse outro que eu quero mostrar para vocês, do Brian Hedges. O Brian Hedges é um contemporâneo nosso, é um jovem pastor, né, teólogo, e ele escreveu esse livro, Vigilância. Eu li esse livro quando ele foi lançado em inglês, Watchfulness, é o título original que o Brian Hedges deu para ele, Watchfulness, né? Vigilância, de watch, to watch, que é vigiar, assistir, ver, né? Estar atento. E o subtítulo é Recuperando a Disciplina, a Disciplina Espiritual Perdida. Assim, irmãos, o Stephen Lawson, que dispensa apresentações, né, ele faz endosso a esse livro também, embora o Brian Hedges é virtualmente desconhecido, né, mas o livro é rico demais. E ele nos mostra como nós perdemos de fato essa prática de estar atento, de estar vigilante. Jesus, ele disse isso para os discípulos na noite anterior à sua crucificação, né? Vigiai e orai, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E cientes de que a nossa carne também é fraca, nós deveríamos vigiar mais. Vigiar para poder viver uma vida espiritual melhor, uma espiritualidade melhor. Sem vigilância, nós não conseguimos viver uma vida espiritual.
ou uma espiritualidade robusta. É necessário vigilância para que isso aconteça. E esse livro vai trazer para vocês, sem dúvida nenhuma, caminhos para recuperação de uma vida de vigia. Uma vida em que você, ciente de que a sua carne é fraca, o teu espírito está pronto, o Espírito Santo está aí, você ama a Deus e você quer vencer contra todas as tentações que você passa no dia a dia, mas como que eu vigio? De que maneira eu posso recuperar essa prática para poder estar pronto diante de todas as tentações? Esse livro é para você nesse sentido. Eu quero apontar mais 4 livros aqui, de modo bastante rápido, que é esse próximo do Richard Baxter, The Saints' Everlasting Rest. Eu não tenho esse livro em português, mas eu pesquisei e sei que a PES, se eu não me falha a memória agora, traduziu esse livro aqui, O Descanso Eterno dos Santos. Eu acho que é esse o título do livro em português, mas você pode procurar lá na PES ou na Cultura Cristã. Enfim, você procura no Google lá Richard Baxter, esse autor que está aí, e O Descanso Eterno dos Santos. Ou por esse título em inglês, The Saints' Everlasting Rest, e tradução em português, você vai encontrar. E esse livro é maravilhoso porque ele também é o Richard Baxter fazendo meditação na prática, na nossa frente. Ele escreve esse livro quando ele sabe que ele vai morrer, e ele escreve esse livro aqui cerca de 1 ano antes de sua morte, né? E ele escreve meditações a respeito do céu, a respeito do descanso eterno, que nós todos experimentaremos no céu. E quem faz muito isso também antes do Richard Baxter é um outro puritano chamado Isaac Ambrose, que também faz meditações a respeito não só das coisas da vida aqui, mas a respeito de como será o céu. E meditar a respeito do céu é uma prática perdida no cristianismo presente, né? Nós pensamos pouco a respeito do céu. E Jesus disse que nós deveríamos elevar os nossos pensamentos ao alto, para que nós pudéssemos ter paz no presente. Lembrar do futuro traz paz para o presente. Lembrar daquilo que nos aguarda traz esperança, traz bem-aventurança para o nosso coração no presente. E meditar com o Richard Baxter nesse livro é muito bom, é muito saudável e traz muita paz para o nosso coração quando nós nos lembramos aquilo que nos aguarda no futuro. Um outro livro, e agora eu quero voltar aqui para o passado, é esse daqui, do Bernardo de Claraval. Os 12 passos, né, para humildade e orgulho. The 12 Steps of Humility and Pride. Eu acredito que esse livro também está em português. Eu não o tenho em português, mas eu sei que ele está em português. Eu pesquisei antes e vi que existe uma tradução com esse título, né, Os 12 Passos da Humildade e Orgulho. E um outro livro, nesse livrinho que eu mostro para vocês, os dois estão juntos, mas são 2 livros separados, que é Sobre Amar a Deus, On Loving God. Em português é assim também, Sobre Amar a Deus. Bernardo de Claraval, aqui está o nome dele, Bernard of Clairvaux. Clairvaux é o sobrenome francês dele, ele era um teólogo francês, né? E esses 2 livrinhos vão ajudar vocês também a compreenderem bem a questão da espiritualidade na Idade Média. Bernard de Claraval é um teólogo medieval, um abade cisterciense, líder de um monastério e um homem que amou e temeu a Deus e que falou sobre vida com Deus, né, de um modo especial demais. Para vocês terem uma noção, João Calvino, nas Institutas, cita Bernardo de Claraval e Agostinho de Hipona no mesmo pé de igualdade. A pessoa que Calvino mais cita nas Institutas é Agostinho de Hipona, que está lá no finalzinho da época da igreja primitiva, né? Depois de Agostinho de Hipona, que é um teólogo amado tanto por evangélicos, quanto católicos, quanto outros, a pessoa que Calvino mais cita é o Bernardo de Claraval, e especialmente pelo fato de Calvino, nas Institutas, conhecido como o teólogo do Espírito Santo, né, citar mais sobre espiritualidade do que sobre qualquer outra coisa. Às vezes Calvino é conhecido pela predestinação ou eleição, mas isso é o que ele menos fala nas Institutas. Só quem não leu as Institutas é que fala essa besteira, né, de que ele fala de predestinação e tal lá. Ele fala também, mas é tão pouco comparado com outras coisas, como por exemplo o Espírito Santo, a vida espiritual, que quando você lê as Institutas, você tem a impressão de que parece que é um outro autor, que não é Calvino que está escrevendo aquilo lá. E alguém que ele cita demais é justamente o autor desse livro aí, o Bernardo de Claraval.
E nesses livros você vai encontrar muito da espiritualidade medieval. Um outro autor também de espiritualidade medieval é o Tomás de Kempis, ou Tomás a Kempis. E esse livro que é um clássico, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, e provavelmente já leram, né? Se não leram, recomendo fortemente que leiam, que é A Imitação de Cristo. Esse livro inspirou vários outros autores, como o próprio John Bunyan, no seu livro Peregrino, que é um clássico também de espiritualidade puritana, um autor batista, né? O John Bunyan. E é um clássico, um livro muito publicado, depois da Bíblia, um dos que mais foram. Alguns falam que é o livro mais publicado depois da Bíblia, né, o Peregrino do John Bunyan. Outros vão dizer que não, que é A Imitação de Cristo, do Tomás a Kempis. E eu vou dizer que os dois estão ali, par a par. Que depois da Bíblia, os livros que mais foram publicados na história foram A Imitação de Cristo e o Peregrino do John Bunyan, que lidam com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus. Então eu recomendo que vocês leiam também A Imitação de Cristo para compreender um pouco mais da espiritualidade na Idade Média. E, por fim, esse livro do Alain Corbin, A História do Descanso. O Alain Corbin é um teólogo contemporâneo nosso e escreveu esse livro que é fantástico. É um livrinho pequenininho, foi publicado pela editora Vozes, e se chama A História do Descanso. E o descanso aqui não é simplesmente, pessoal, ficar sem fazer nada, né? Cessação de trabalho e chegou o sábado ou chegou o domingo, você não vai trabalhar e você vai descansar. Mas é compreender a criação do descanso. Deus criou o descanso, ou o Shabat. Deus criou o Shalom. Deus criou o momento em que nós silenciamos. Esse livro trata justamente com isso, o valor do silêncio. E na Lectio Divina, na leitura orante, ou no momento de espiritualidade, como compreendido pelo Guigo Cartucho, o momento da contemplação, que é um dos degraus da nossa espiritualidade, do momento espiritual com Deus, a contemplação é o momento do descanso, é o momento do silêncio, é o momento do ouvir. E eu garanto para vocês que hoje em dia a gente não sabe descansar, a gente não sabe silenciar, a gente não sabe ouvir. Aliás, a gente tem até medo do silêncio, a gente tem medo do descanso. Muitos veem o descanso como um defeito, e não como uma virtude, não como um momento no qual o Senhor vai operar na nossa alma, né? É algo muito especial. E não é só os cristãos que valorizam o descanso ou esse momento de espiritualidade, mas a gente vê que mesmo fora do ambiente cristão, como por exemplo quando nós estudamos o ócio presente na história dos romanos, né? O ócio como compreendido pelos gregos ou pelos latinos no início do Império Romano, a gente vê que eles também compreendiam esse momento do ócio ou do descanso como algo ativo, como algo no qual nós nos entregamos, nós buscamos. Só que na espiritualidade deles, coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Mas os cristãos também compreendiam o descanso como algo ativo, como algo em que nós buscamos alguma coisa que traz esse descanso para nós. Então não é simplesmente parar e não fazer nada, mas é buscar alguma coisa enquanto descanso que vai trazer esse descanso para mim. E a gente vai falar sobre isso bastante nesse nosso curso, nessa nossa série de estudos também. Bem, tem muitos outros livros, eu vou trazê-los ao longo do curso aqui para vocês, e eu quero apresentar esses aqui como uma espécie de fundamentação bibliográfica de tudo aquilo que nós estudaremos nessa nossa série. Eu quero então deixar vocês aqui e na nossa próxima aula nós começaremos a trabalhar com alguns desses assuntos relacionados à Lectio Divina, a leitura, oração, meditação e contemplação, e começando com a importância da leitura para a nossa vida devocional com Deus. Te vejo então na nossa próxima aula. Até lá!